Graças e paz, queridos. Alegria em estarmos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. Me chamo Luciano Corguinho. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito relevante e importante para todos nós. Eu quero tratar de um assunto que tem incomodado o coração de muitos, que é a rejeição. À luz da Bíblia, estarei trazendo alguns textos bíblicos para pensarmos um pouco agora na palavra do Senhor e através da palavra do Senhor conseguimos ter algumas respostas para a nossa vida. Bom, separei alguns textos e o primeiro dele se encontra em Lucas, Lucas capítulo de número 9, para falar sobre rejeição. Nós queremos pegar o modelo de quem foi rejeitado ao extremo. Está aí em Lucas capítulo 9, verso de número 29, que fala: E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas ou seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Bom, Jesus ele veio, mas uma das situações que mais a Bíblia pontua a respeito da vinda de Jesus é sobre o sentimento dele de rejeição. Jesus ele foi rejeitado por todos. A palavra do Senhor diz em Isaías 53:3, eu amo esse texto bíblico, fala: foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Todos, absolutamente todos, rejeitaram a Jesus. Ele não foi visto com os bons olhos. E às vezes nós que somos igreja também passamos por isso. O problema é que nós fantasiamos uma vida muito romântica. Nós achamos o seguinte: não, agora eu sou de Jesus, eu sou de Deus e tá tudo certo, eu vou superar tudo, até mesmo se acontecerem essas supostas rejeições. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é feito de carne e osso. Isso às vezes incomoda. Existem pessoas depressivas porque não sabem lidar muito bem com isso. Pessoas angustiadas, pessoas que se trancam em suas vidas, em seu mundo, simplesmente por quê? Por causa da rejeição. Então nós temos um modelo. Jesus ele foi rejeitado. Jesus ele quis nos preparar para sofrermos isso em um grau maior ou menor. Agora, entenda uma coisa. Jesus ele falou que nos daria o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós podemos encontrar suporte para continuarmos firmes diante dessas aflições da vida, porque a rejeição é uma aflição e tem muita gente que não está preparado para isso. Então, primeira coisa, se preparem, porque ela virá sempre, sempre você vai ter com que lidar com elas, com um desses sentimentos terríveis. E interessante que a Bíblia fala que nós seríamos rejeitados. O profeta não tem honra senão na sua própria casa, gente. Tem um texto aqui que Jesus ele falou a respeito disso, que nós seríamos rejeitados. Por quê? Porque o profeta não tem honra nas nossas próprias casas. O texto está, Marcos 6,4. Eu separei alguns textos aqui para eu poder não me esquecer, que são textos muito importantes. Fala assim: Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 6, verso de número 4. Jesus falou: só em sua própria terra, entre os seus parentes, entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus quis tratar desse assunto de primeira. Porque a gente vive nesse romantismo e acha que todos que estão próximos da gente sempre nos aceitarão do jeito que nós somos. Eu tenho vivido algumas experiências de pessoas que se convertem e às vezes no momento da conversão o que acontece é que justamente isso acaba sendo evidenciado. Pessoas que são rejeitadas pela sua fé em Cristo. Tem gente rejeitada pela fé em Cristo. Tem gente rejeitada pelo seu posicionamento. Quando nós nos posicionamos, nós nos tornamos rejeitados. E às vezes dentro da nossa própria casa. O profeta não tem honra. Jesus ele falou isso porque quando ele foi lá, ele viu os amigos dele na sua terra, natal. Quando ele esteve junto aos seus, ele experimentou isso. Ele foi rejeitado. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não deram crédito a ele. Às vezes, quem está próximo da gente não consegue dar crédito. De repente, alguém de fora vê um talento em você, inerente a você, que muita gente não consegue ver, mas é um talento especial seu. Só que tem gente que não consegue reconhecer, gente de perto que não consegue reconhecer o seu talento. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Nós temos que
continuar, nós temos que prosseguir. O apóstolo Paulo mesmo ele falou: de uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, não deram a mínima. A Bíblia fala em Isaías 49, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, pelos governantes. Há rejeição sim, igreja. Nós temos que viver a rejeição. Quando Atos, já falei isso aqui em outro vídeo, Atos dos Apóstolos fala que a igreja caíra na graça do povo porque ela pregava o evangelho que estava mudando a vida das pessoas. Não era porque ela compactuava ou porque ela queria ser igual. Quando nós pregamos uma contracultura, nós seremos odiados. E esse sentimento é bíblico. Agora, Salmos 37, verso 25 fala: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Então, se você estiver sofrendo uma rejeição em um grau maior ou menor, talvez de pessoas próximas, e lembre-se, é sempre o próximo que nos rejeita. Aquele que é desconhecido, que você entrega um currículo numa empresa e de repente você tem tudo para entrar naquela empresa, mas o currículo não foi aceito e você não sabe por quê, isso não te importa tanto. Mas quando você está em Deus, quando você está na palavra, quando você vive o evangelho, quando você se esforça para fazer valer a sua fé, isso daí faz uma diferença enorme, porque você foi lá, você é rejeitado, mas você sabe que você fez a coisa certa e você acaba não se importando tanto. E quando essa rejeição acontece dentro das nossas casas, há um sentimento que é complicado, mas que devemos encarar da seguinte forma: não, eu estou ciente de que eu estou em Deus, eu faço a coisa certa, eu procuro sempre estar na presença do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que você entenda que esse sentimento é extremamente normal, que se sentir rejeitado vai fazer parte da sua vida enquanto você viver, porque o próprio exemplo de Cristo nos mostra isso, mas que você deve ter uma máxima no seu coração quando você for rejeitado ou rejeitada: vida que segue. Jesus disse: quando não receberem você, sacuda a poeira do calçado e vá para outra cidade. Sintetizando, não se importe tanto com a rejeição. Às vezes você que me vê aqui está valorizando, hipervalorizando esse sentimento. Isso está acabando com a sua vida. Isso está levando você a ter doenças talvez psicossomáticas, mas que você continue firme na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, grande abraço. Sou Luciano Corguinha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, porque sempre eu estarei alimentando o meu YouTube com vídeos como esse aqui. Tá bom? Para a gente aprender junto a palavra. Foi muito bom conhecer você, estar contigo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.